Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma semana juntos de forma virtual, né? Mas a presença do Espírito Santo em nossas vidas, na igreja, ela é real. Glória a Jesus por isso. Eu gostaria de ler algumas expressões que nós encontramos na palavra do Senhor e logo em seguida nós vamos orar para falar sobre aquilo que o Senhor Jesus colocou nos nossos corações nessa tarde, nesse dia. Jesus, ele disse em algumas oportunidades, algumas expressões como: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último, eu sou a raiz de Davi, eu sou a estrela da manhã, eu sou o Messias. Curve a sua cabeça, vamos orar para a glória e honra do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia. Pai, queremos honrar o nome do Senhor, queremos sentir a presença do Senhor. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor, Deus, realize em nós o sonho do Senhor desde a eternidade, ó Deus, de cumprirmos o propósito do Senhor nessa terra, engrandecendo o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, e ó Deus, e fazendo parte dessa grande família. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa as nossas vidas nesse dia, ó Deus, com a porção que o Senhor tem, ó Deus, separado desde a eternidade. E o nosso compromisso, meu Deus, é de dedicar ao Senhor, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Novo Testamento, nós encontramos relatos sobre a vida de Jesus, Jesus como Filho de Deus que oferece a vida àqueles que nele crê. E Jesus, ele se apresenta através de uma série de afirmações fortes, como essas que eu acabei de fazer, combinadas ali naquela realidade, com sinais, milagres, algo assim revelador para a glória e honra do nosso Deus. E cada afirmação, meus irmãos, dessas que nós lemos aqui, ela ensina algo importantíssimo, essencial sobre a missão de Jesus. E cada afirmação também mostra que Jesus veio para ensinar, salvar e proteger o seu povo. Glória a Jesus por isso. Muito mais que revelar o que Jesus veio fazer por nós, meus irmãos, essas afirmações revelam que Jesus é Deus. Esse é o ponto. Essas afirmações, elas materializam, se materializam através de milagres e que, de uma certa forma, revelam a natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele mesmo destaca a sua natureza divina, dizendo: eu sou. Essa expressão, meu irmão, minha irmã, ela quer dizer que Jesus, ele é tudo que você precisa. Ele quer te abençoar todas as áreas da sua vida. Sabe, Jesus não é apenas o pão, a luz, o bom pastor, mas ele é o Deus eterno. É isso que exatamente essa expressão quer dizer. Jesus é tudo de bom que qualquer um de nós precisa ter, precisa conhecer, precisa viver. Sabe, e Jesus, ele não foi criado ou veio a existir como algumas pessoas pensam, porque Jesus é chamado Filho de Deus, as pessoas pensam que Jesus foi criado ou veio a existir. Sabe, lá em João 8,58 diz que Jesus mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus usou
essas palavras carregadas de poder e eternidade para se apresentar ao mundo, para revelar o Pai ao mundo. Sabe, nós devemos crer, sabe, no único eu sou, para que nós possamos ter a vida eterna. E isso é o que mais importa para nós. Sabe, Jesus, ele disse: porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não entender, meu irmão, minha irmã, quem Jesus é para você, a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus disse que nós vamos morrer nos nossos pecados. E à medida que nós conhecemos Jesus, nós precisamos deixar que Ele seja tudo o que Jesus deseja ser em nossa vida. Sabe, é Jesus que vai dizer para mim e para você o que Ele quer ser em nós e através de nós. E por isso nós vamos falar hoje de Jesus como o pão da vida. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus, a pessoa mais extraordinária que andou pela face da terra, fez declarações extraordinárias sobre si mesmo. Sabe, Jesus, ele falou sempre ali em meio à realização de um grande milagre. Milagres extraordinários que tremeram as bases de todas as sociedades, de toda a cultura daquele tempo, até mesmo das pessoas religiosas. Jesus queria que as pessoas o conhecessem e abraçassem a sua causa, a sua missão, sabe? Mas Jesus sabia, ele tinha convicção que muitas pessoas que o seguiam apenas o faziam por causa dos milagres que ele realizava ali. Sabe, Jesus, ao fazer essas declarações extraordinárias, ele deseja que nós o conheçamos e que o tenhamos em um relacionamento pessoal, relacionamento de fidelidade. E veja o que ele escreveu, o que está escrito sobre Jesus em João 6, no capítulo 6 do Evangelho de João. Diz assim algumas partes desse capítulo. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo, a sua chancela de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Meus irmãos, nesse acontecimento, Jesus multiplicou ali os pães, os peixes, que alimentou uma grande multidão. Sabe, em seguida Jesus questiona a motivação do povo. Sabe, Jesus declara ele mesmo ser o pão da vida, que sacia a fome da humanidade. Sabe, como você tem enxergado Jesus para você? Sabe, desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos
destacar que a multidão seguia Jesus apenas pelos milagres que ele realizava. A grande multidão, diz a palavra do Senhor, continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Diz a palavra do Senhor, João 6, verso 2. Eu creio que você se lembra de algum milagre que Jesus fez em sua vida. Sabe o que esse milagre produziu em você? Qual foi o resultado desse milagre na sua vida? Sabe, esse milagre produziu um estreitamento do seu relacionamento com Jesus? Qual resposta você deu com relação a essa manifestação de Jesus na sua vida? Eu sei que você teve uma experiência com ele. Meus irmãos, a fama de Jesus, ela se espalhava naquele tempo por toda parte e por isso uma grande multidão seguia Jesus. A empolgação daquelas pessoas era tão grande que o povo queria até proclamar o rei. Eles olhavam para Jesus como uma solução para os seus problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais que eles passavam naquela época, especialmente o povo judeu. Mas a multidão, meus irmãos, não entendia que Jesus era Deus. Por que você tem buscado e seguido a Jesus? Qual a motivação da sua vida, do seu coração, meu irmão, minha irmã? Sabe quem é Jesus para você? Sabe, um homem que faz sinais e milagres, um grande profeta, um líder político, um bom mestre, um filósofo? Quem é Jesus para você? Talvez esta seja a pergunta mais importante a responder em toda a nossa vida. Quem é Jesus para mim? Isso vai fazer diferença não só aqui, nos meus dias aqui na terra, mas na eternidade. E apesar da motivação errada daquele povo, que claramente Jesus disse que eles buscavam Jesus por causa dos milagres, Jesus não deixou de fazer milagres. Jesus continuou abençoando aquelas pessoas. Em Marcos 6,34, diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Em Lucas 9,11, diz assim: mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Elas as acolheu e ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele se compadeceu e acolheu aquela multidão, curando os seus doentes, ensinando sobre os valores do reino de Deus. Sabe, Jesus, ele jamais rejeitou aquele que se aproxima dele com necessidades. Sabe, se você se aproximar de Jesus, se você for até ele, ele vai te abençoar de uma forma ou de outra. Ele vai estender a mão de poder dele, ainda com aquelas marcas daqueles cravos terríveis, e vai te abençoar. Era assim que Jesus olhava aquela multidão com compaixão, com misericórdia, e supria as carências daquelas pessoas, e dessa forma funciona hoje. Jesus, ele ama tanto as pessoas, amava e ama, que ele não se incomodava mesmo naquele tempo com o desgaste físico, emocional que produzia para poder cuidar daquelas pessoas. Muito mais hoje, Jesus não vai medir sacrifícios para te abençoar, meu irmão, minha irmã. As necessidades daquele povo eram importantes, difíceis talvez, e precisavam ser sanadas, ser reparadas. Quais são as suas maiores necessidades hoje, meu irmão, minha irmã? Você acredita que Deus se importa com as suas necessidades?
Você acredita que Deus é um Deus de milagre, que Jesus, ele faz milagres hoje? Do texto que nós lemos em João 6, nós destacamos que o principal interesse de Jesus está no nosso relacionamento com Ele. Tudo que Jesus quer é que eu e você tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele. O verso 27 do capítulo 6 do Evangelho de João diz assim: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Sabe, meu irmão, minha irmã, apesar de reconhecer as necessidades físicas, materiais imediatas ali, né, Jesus queria mesmo é que aquelas pessoas comessem o pão da vida. Sabe, o verso 51 diz que se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O que mais Jesus quer é que você coma desse pão, que você participe do pão da vida que é Jesus, que você tenha parte com Ele. O que significa comer o pão da vida? Significa crer em Jesus e considerá-lo como fonte pessoal de vida. Assim como o pão sacia a nossa fome material física e nos dá capacidade de andar, de ter saúde, Jesus, ele sacia a nossa fome espiritual, especialmente a nossa, e decide as questões da nossa eternidade. Sabe, crer, meu irmão, minha irmã, vai muito além do que um simples acreditar. Sabe, eu creio nisso. Muita gente fala, eu tenho fé, mas biblicamente crer é sinônimo de se entregar, como uma criança, um bebê que pula nos braços de sua mãe e de seu pai. Se entrega com total confiança e dependência. Crer é isso. Jesus disse à multidão que eles deveriam tê-lo como Deus. Sabe, Jesus disse à multidão que eles deveriam tê-lo como a única e verdadeira fonte de vida. Jesus, ele disse àquela multidão que eles deveriam entregar-se em confiança e dependência a Ele. Sabe, e da mesma forma está falando comigo, com você, nesse dia. Sabe, e aí a pergunta que fica, nós temos desenvolvido essa dependência, nós temos nos colocado nos braços de Jesus para trazer solução para os nossos problemas, para a nossa vida. As pessoas não deveriam procurar Jesus simplesmente para suprir necessidades materiais. As pessoas deveriam procurar Jesus porque Ele é Deus, porque Jesus é fonte de vida eterna. Em um primeiro momento, meu irmão, minha irmã, é assim aceitável e bastante normal que uma pessoa viesse a Jesus por causa de suas adversidades. Todos nós, a maioria de nós, encontramos com Jesus no momento difícil da nossa vida. E Ele estende a sua mão, sabe? Mas a partir do momento que nós amadurecemos espiritualmente, significa que nós devemos procurar Jesus para um relacionamento constante com Ele. Sabe, isso está relacionado com a gratidão. Eu ser grato a Deus por aquilo que Jesus está fazendo por mim, aquilo que Jesus fez por minha vida. Ali na cruz do Calvário está fazendo todo dia, me dando vida, saúde, me dando sabedoria, me dando condições de ter uma vida melhor aqui nessa terra. E você já entendeu isso? Você já entendeu que Jesus é Deus? Você já entendeu que Jesus é a única fonte de vida eterna? Você já se entregou como uma criança nos braços de Jesus? Deixou Ele cuidar da sua vida? Meu irmão, minha irmã, o texto destaca que, infelizmente, alguns discípulos abandonaram Jesus. No verso 60 e 66 diz assim: ao ouvirem isso,
Muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Dura essa palavra. Uma das maiores dificuldades nossas é o confronto. Aquelas pessoas, ao serem confrontadas com a verdadeira razão pela qual deveriam seguir Jesus, muitos voltaram atrás. Não é diferente de hoje, sabe? As pessoas não entenderam que Jesus era Deus, e eles não entenderam muito menos a missão de Jesus. Queriam apenas os benefícios, não queriam um compromisso com a fé, com o relacionamento pessoal. Quantas vezes isso acontece nos nossos dias? Pessoas não querem um relacionamento pessoal com Jesus, não querem ser pessoas fiéis, pessoas íntegras em um relacionamento. Sabe, meu irmão, minha irmã, se nós não conseguimos ser fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis a quem? A base de um relacionamento saudável na sociedade, de um modo geral na família, é o nosso relacionamento com Deus. Aquelas pessoas, na verdade, não eram verdadeiros discípulos. Eles eram apenas seguidores. Como você se considera? Sabe, você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus, meu irmão, minha irmã, apenas um mero seguidor que vai na igreja, que comparece às reuniões, sem um compromisso maior? Os verdadeiros discípulos de Jesus creem e sabem que só Jesus oferece a vida eterna. Sabe, após aquele acontecimento ali, relatado em João 6, Jesus ele perguntou aos 12, aquele grupo mais íntimo dele, ele usou a seguinte expressão: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir atrás das multidões? Nós percebemos que Jesus não preocupa, meu irmão, minha irmã, com quantidade de seguidores. Jesus não se preocupa com isso. Jesus não se impressiona com multidões que poderiam segui-lo naquele tempo, seguiam. Jesus estava interessado em verdadeiros discípulos que vão passar o legado às gerações futuras, para que pessoas de todas as gerações, de toda a face da terra, possam morar com Deus na eternidade. Então Jesus, ele perguntou a Pedro. E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, você responderia como Pedro respondeu? Com consciência, com convicção. Sabe, o verdadeiro discípulo, meu irmão, minha irmã, é aquele que compreende que Jesus é a única fonte de vida. Sabe, o verdadeiro discípulo é aquele que compreende que somente Jesus vai nos conceder a vida eterna. Somente através de Jesus nós podemos alcançar a vida eterna. Nós precisamos crer e nos entregar a Jesus completamente, nos comprometendo em segui-lo, obedecê-lo por toda a vida. Meu irmão, minha irmã, nós podemos ver como Jesus é cheio de compaixão. Nós podemos ver como Jesus é cheio de amor pelas pessoas. E por isso nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades e buscar nele a solução dos nossos problemas, das nossas lutas. Jesus, ele tem poder, meu irmão, minha irmã, suficiente. Na verdade, ele tem todo o poder para solucionar o seu problema, para fazer aquele milagre acontecer na sua vida. E eu quero dizer que ele se importa com você. Mas algo que nós precisamos avaliar, meu irmão, minha irmã, é qual é a motivação dos nossos corações
em seguir Jesus? Qual é a motivação? A verdadeira motivação? Sabe, Jesus, ao dizer que Ele é o pão da vida, Ele deseja realmente que nós vivamos em total dependência dEle. Nesse tempo de pandemia, onde as pessoas vivem assustadas com o terrorismo político, onde as pessoas realmente estão, muitas pessoas em cargos de autoridade estão mentindo sobre o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus é o pão da vida. Ele pode te conceder vida aqui nessa terra, enquanto você viver, te proteger e te conceder o privilégio de viver eternamente com o Senhor. Mas nós precisamos de entregar nossa vida a Ele completamente. Não ser apenas um seguidor, não ser apenas um espectador, mas ser realmente aquela pessoa que se coloca à disposição de Jesus, que se coloca nos braços dele e se deixa ser usado para a glória e honra do Senhor. Eu quero orar com você nesse dia, para que você possa desenvolver um compromisso maior com Jesus. Aconteça o que acontecer. Jesus, Ele quer te usar com poder, com grande glória, para poder cuidar das pessoas que estão ao redor de você, alcançar pessoas que estão ao redor de você. Mas para isso nós temos que pagar um preço de obediência e fidelidade ao Senhor. Eu quero orar com você nesse dia. Eu quero que você apresente ao Senhor agora os seus problemas, as suas dificuldades. Curve a sua cabeça e apresente a Ele as suas dificuldades, seus problemas, aqueles mesmo que precisam de um milagre, porque Ele vai te abençoar. Mas o maior milagre que pode acontecer na minha vida e na sua vida é nós vivemos o tempo nosso aqui nessa terra, vivemos um tempo com Jesus. Na nossa vida, do nosso lado, o Espírito Santo dentro de nós, enchendo o nosso ser. Esse é o maior milagre. Eu quero orar com você para que Jesus possa te conceder essa bênção. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Sabemos, meu Deus, que muitas dessas pessoas que estão ouvindo, ó Deus, precisam de um milagre. Ó Deus, aquele milagre, ó Deus, que vai fazer diferença, ó Deus, entre a vida e a morte. Ó Deus, entre viver simplesmente nessa terra, ó Deus, e ecoar na eternidade, ó Deus, para um relacionamento com o Senhor, ali naquela grande família do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas. Esse milagre que está sendo apresentado diante do Senhor, eu te peço, ó Deus, como o Senhor curou, Jesus amado, aquela multidão, ó Deus, de todas as formas, fazendo milagres extraordinários. Cura hoje para a glória e honra do Senhor. Opera, ó Deus, grande milagre na vida dessa pessoa que está se colocando diante do Senhor agora, para a glória do teu nome, meu Deus. Ó Deus, agora, Senhor Deus, essa pessoa que está diante do Senhor, com uma motivação, ó Deus, de ter um relacionamento, ó Deus, estreito, contínuo e eterno com Jesus. Abençoa, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Ó Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ó Deus, abençoa, guarda, livra de todo mal. Prospera espiritualmente essa vida para a glória do teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa vida possa ser uma vida frutífera, abençoada, onde a família, os vizinhos, os colegas de trabalho, todas as pessoas, ó Deus, que por onde essa pessoa passar, ó Deus, possa, ó Deus, deixar aquele ambiente espiritual, ó Deus, cheio de poder, meu Deus, que vem do trono da tua graça. Abençoa para a glória e honra do Senhor. Deus abençoa, Seu Deus, a Igreja Batista Central de Nova Era. Abençoa todos os nossos irmãos, ó Deus, aqui nessa cidade. Nós possamos fazer diferença aqui, independente, ó Deus, de onde cada um esteja. Para a glória do teu nome, nos dá uma semana de vitória. Abençoa nossas vidas. Guarda, livra de todo mal, meu Deus. Inclusive, Deus, desse vírus, ó Deus, que está, ó Deus, assolando, ó Deus, a humanidade, de uma forma ou de outra.
Nós te agradecemos em nome de Jesus e clamamos, meu Deus, pela nossa nação. Clamamos pelo nosso presidente. Abençoa a vida dele. Guarda, livra de todo mal, Senhor Deus. Protege aquele homem e dá sabedoria, ó Deus. E coloca cada dia mais no poder pessoas comprometidas com os valores do reino do Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, e te adoramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nesse tempo. Com muita alegria, eu quero dizer que eu creio que em breve nós estaremos juntos ali no culto presencial, na grande celebração ali no salão da igreja. Eu desejo para vocês uma semana de bênção, uma semana de vitória. Continue orando por você, por sua família, para as pessoas que estão ao redor de você, para as autoridades constituídas de todas as formas e especialmente o nosso presidente, para a glória e honra do Senhor, para que nós possamos ter paz nessa nação. É mandamento do Senhor isso. Em nome de Jesus, uma semana de vitória. Amém.